A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então o joio, porque tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então estamos aqui diante de uma parábola que o Senhor Jesus contou. Ele disse que o certo homem plantou uma boa semente em seu campo. E os homens dormindo, né? Eu acredito que ali os servos daquele dono daquele campo dormiram. E o inimigo veio e aproveitou-se da ocasião, aproveitou a oportunidade e plantou ali o joio no meio do trigo. E a Bíblia nos fala que quando cresceu, quando começou a frutificar o trigo, o joio também apareceu. E a Bíblia nos fala que quando aquele inimigo lançou ali plantou o joio no meio do trigo, ele retirou-se. Ele fez isso às caladas, às escondidas, e retirou. Ele não queria ser visto. E é assim, né? O inimigo, ele vai lá, semeia o ódio, a contenda, a divisão, e esconde, né? E o que acontece? Quando ele semeou aquela semente que cresceu e começou a frutificar ali o trigo, o joio também apareceu. Os servos viram e foi lá perguntar para o seu senhor e disse para ele: o senhor não plantou somente semente boa? De onde, pois, veio o joio? Questionaram para ele, porque eles não sabiam, eles não viram o inimigo plantando ali o joio no meio do trigo. Então o Senhor daquela seara disse para eles que foi o inimigo. O Senhor daquela seara sabia quem foi lá, né? E aquele inimigo, eu acredito que era uma pessoa invejosa, né? Porque não estava satisfeita em ver a lavoura, sabia que ia dar uma boa lavoura e ele tinha uma intenção, né? O plano dele, quem sabe ali, era que quando o Senhor daquela lavoura viesse a descobrir que tinha um joio no meio do trigo, que ele viesse a arrancar, né? Mas ali os seus funcionários disseram para ele, pediu para ele se ele queria que eles arrancassem o joio, né? E o Senhor da terra teve uma atitude sábia, inteligente. Ele demonstrou ser um homem muito sábio quando ele disse para o seu servo: não faça isso, porque arrancando o joio vai arrancar também o trigo. Deixa eles crescerem juntos, né? E quando eles tiver dando seus frutos, dizei para o ceifeiro arrancar primeiro o joio e depois arrancar o joio, fazer molho dele, lançar para ser queimado. Ou seja, ajunta o joio, né? Coloca-os em feixes, em molhos, né? E depois lança eles para ser queimado, joguem eles para ser queimado, né? E então
o dono da terra deu esse conselho para os seus servos, né? Nos mostrando que ele foi um homem sábio. Quem sabe o inimigo tinha esse plano. Ah, ele vai arrancar o joio. E na hora que ele arranca também a semente que ele plantou, todo o trabalho que ele fez. Então, isso nos mostra que aquele homem, aquele inimigo daquele dono daquela terra, entrou numa propriedade alheia, numa propriedade que não era dele, numa propriedade que tinha dono, entrou lá e semeou o joio, né? Muito feio o que ele fez. Ele, quem sabe, pensou ou esperava uma atitude desesperada do dono daquela terra, uma atitude insensata, mas o dono da terra era um homem sensato. O dono da terra deixou crescer o joio e o trigo. O trigo precisava ser visto e colhido. E o joio também estava ali, ele apareceu, né? Todos viram o joio, né? Todos puderam ali contemplar o joio. O joio é uma planta parecida com o trigo, mas não tem frutos, não dá frutos, né? Só parece, mas não dá frutos. Não é frutífera. Então, ali, isso nos representa aquelas pessoas que entram no meio do povo, se diz pregador, né? São pessoas invejosas, são pessoas que têm uma palavra que não é frutífera, né? E ali lança uma palavra má, né? Como aquele homem, ele plantou uma planta má no meio do trigo, né? Os servos disseram para o seu senhor: o senhor não plantou o que é bom, uma semente boa, né? O inimigo, ele plantou o que? Uma semente má, que é infrutífera, né? E o dono daquela terra deixa crescer. Eles têm que crescer, porque o trigo vai dar fruto, o trigo vai prosperar, o trigo vai crescer e vai dar fruto. Quem sabe a intenção do inimigo era essa, é que o dono da terra viesse a passar ali uma máquina ou mandar arrancar aquela plantação toda, entrar em desespero. Não, mas o dono da terra era um homem sensato, um homem sábio, um homem que pensou, né? Ele não ia entrar na estratégia do inimigo, porque o inimigo lançou ali a semente para danificar toda a plantação, para que toda a plantação viesse ser danificada, arrancada, né? Portanto, que o servo deu esse conselho, perguntou para ele se ele queria que arrancasse tudo, né? Ele disse: não vai arrancar não, deixa crescer, e quando tiver já dando frutos, separa o trigo, né? E põe no celeiro, e o joio faz molhos dele e lance no fogo para ser queimado. Então, ali deu essa ordem, né? Aprendemos que aquele dono daquela terra foi um ser inteligente, agiu com inteligência, com sabedoria, não pensou na possibilidade de arrancar. Quando seus servos vieram perguntar para ele, ele já tinha ali uma resposta, ele já sabia o que fazer. E ele sabia que foi um inimigo que foi lá e aproveitou-se da ocasião, da oportunidade, e plantou ali uma semente e saiu. E o inimigo, ele faz isso. Ele planta uma má semente, né, no meio do povo de Deus, e ele esconde a cara, esconde o rosto, ele não se deixa ser visto. O diabo, ele faz isso, ele trabalha dia e noite plantando separação, divisão, e depois ele se esconde, né? Ele não se deixa ser visto. Ele esconde no coração daquelas pessoas maldosas, daquelas pessoas que estão ali semeando o ódio, a contenda, a divisão, a separação.
É isso, o inimigo ele trabalha assim, como aquele inimigo do dono daquela terra, foi plantar numa terra que não era dele, foi ali, quem sabe um também dos pensamentos daquele inimigo era que aquela planta fosse sufocada, mas eu tenho certeza, eu acredito, eu penso que ele pensou que o dono da terra iria arrancar o joio e o trigo, né? E o plano dele deu errado, porque o dono da terra deixou crescer juntos e depois houve uma separação. Então o Senhor, ele está separando o joio do trigo. Aquele que é trigo fica no celeiro dele. Aquele que é joio será lançado no fogo para ser o que? Queimado. Não vai ficar uma planta que dá frutos juntamente com uma planta que é uma praga, que não dá frutos, que aparentemente até parece com o trigo, mas não pode oferecer um alimento, não pode oferecer frutos para o dono da terra. Então que Deus abençoe vocês, medita nessas palavras, amém?